O Lar Adventista, capítulo 62. Deve ser praticada a economia. Ajuntai o que sobejou. Cristo deu uma vez a seus discípulos uma lição de economia digna da maior atenção. Ele realizou um milagre para alimentar os milhares de famintos que haviam escutado seus ensinos. Mas, depois que todos haviam comido e estavam satisfeitos, ele não permitiu que os fragmentos fossem desperdiçados. Aquele que pode, na hora da necessidade, alimentar a vasta multidão por seu divino poder, ordenou a seus discípulos que ajuntassem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Esta lição foi dada para nosso ensino tanto quanto para os que viviam nos dias de Cristo. O Filho de Deus tem cuidado das necessidades da vida temporal. Ele não negligenciou os pedaços após o banquete, embora pudesse oferecer tal banquete quando quisesse. As lições de Jesus Cristo devem ser aplicadas em toda a fase da vida prática. A economia deve ser praticada em todas as coisas. Ajuntai os pedaços para que nada se perca. Há uma espécie de religião que não toca o coração, tornando-se palavras formais. Não entram na vida prática. Os deveres religiosos e a mais elevada prudência humana nas atividades comerciais devem estar misturados. Imitar Jesus na abnegação. A fim de relacionar-se com os desapontamentos, provas e sofrimentos dos seres humanos, Cristo desceu aos mais baixos abismos da dor e humilhação. Ele andou pelos caminhos que ordena aos seus seguidores que trilhem. Diz-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Mas cristãos professos nem sempre desejam praticar a abnegação que o Salvador pede. Não se dispõem a sujeitar suas vontades e desejos para que possam ter mais para dar ao Senhor. Alguém diz: minha família é dispendiosa em seus gostos e custa muito mantê-la. Isto mostra que ele e eles necessitam aprender as lições de economia ensinadas pela vida de Cristo. A todos vem a tentação de satisfazer a desejos egoístas e extravagantes. Mas lembremos que o Senhor da vida e da glória veio a este mundo para ensinar à humanidade lições de abnegação. Os que não vivem para o ego não usarão cada cruzeiro para satisfazer as suas supostas necessidades e sustentar suas conveniências, mas terão em mente que são seguidores de Cristo e que há outros que estão necessitando de alimento e roupa. Economizar para auxiliar a causa de Deus. Muito poderia ser dito aos jovens com respeito a seu privilégio de ajudar a causa de Deus pelo aprender as lições de economia e abnegação. Muitos entendem que necessitam satisfazer a este prazer e a aquele outro, e para isto se acostumam a viver no uso de toda a sua renda. Deus deseja que façamos melhor neste sentido. Pecamos contra nós mesmos quando nos satisfazemos com o suficiente para comer, beber e vestir. Deus coloca diante de nós algo mais elevado que isto. Quando estivermos dispostos a afastar nossos desejos egoístas e a entregar as faculdades do coração e da mente ao trabalho da causa de Deus, anjos celestiais cooperarão conosco, tornando-nos uma bênção para a humanidade. O jovem que é industrioso e econômico, embora pobre, pode guardar um pouco para a causa de Deus. Quando tentado a despesas desnecessárias. Quando fordes tentados a gastar dinheiro em bugigangas, deveis lembrar a abnegação e o sacrifício de Cristo para salvar o homem caído. Nossos filhos devem ser ensinados a praticar a abnegação e domínio próprio. A razão por que tantos pastores sentem que têm muitas dificuldades financeiras é que não contêm os seus gostos, apetites e inclinações. A razão por que muitos homens vão à bancarrota e desonestamente se apropriam do alheio é que procuram satisfazer aos gostos extravagantes da esposa e dos filhos. Quão cuidadosos deviam ser os pais e mães em ensinar aos filhos a economia por preceito e exemplo. Gostaria de poder imprimir em cada coração a grave pecaminosidade de gastar o dinheiro do Senhor em necessidades imaginárias.
O dispêndio de somas que parecem pequenas podem ser o início de um encadeamento de circunstâncias que alcançarão a eternidade. Quando se estabelecer o juízo e os livros forem abertos, o lado omisso será apresentado ante vossos olhos. O bem que poderias ter feito com as moedinhas acumuladas e as somas maiores que foram usadas para fins inteiramente egoístas. Cuidar dos centavos. Não gasteis vossos centavos e cruzeiros na aquisição de coisas desnecessárias. Podeis pensar que essas pequenas importâncias não representarão muito, mas essas inúmeras somas pequenas se provarão um grande todo. Se pudéssemos, recuperaríamos as importâncias gastas em coisas desnecessárias, em vestuários e satisfação egoísta. A pobreza em diferentes formas está por todos os lados, e Deus tornou nosso dever aliviar a humanidade sofredora de todos os modos possíveis. O Senhor gostaria que seu povo fosse previdente e cuidadoso. Gostaria que praticassem a economia em tudo e nada desperdiçassem. As importâncias gastas diariamente em coisas desnecessárias com o pensamento são somente uns trocados, são apenas alguns centavos. Parecem pequenas, mas multiplicai-as pelos dias do ano e com o passar do tempo as colunas de números parecerão quase inacreditáveis. Não imitar os vizinhos extravagantes. Não é a melhor coisa aparentar ser ricos ou algo acima do que somos na verdade. Humildes seguidores do manso e humilde Salvador. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Como será que Jesus considera nossa provisão egoísta para a satisfação do apetite, para deleitar nossos hóspedes ou para satisfazer nossa própria inclinação? Torna-se um laço para nós procurarmos fazer ostentação ou permitir a nossos filhos que estão sob nosso domínio que o façam. Experiência pessoal da senhora White na infância. Quando eu tinha apenas 12 anos, já sabia o que era economizar. Com minha irmã aprendi uma profissão e, embora ganhássemos apenas 25 centavos de dólar por dia, conseguíamos tirar desta importância um pouco para oferecer às missões. Economizamos pouco a pouco até que conseguimos $30. Então, quando a mensagem da breve volta do Senhor chegou a nós, juntamente com um apelo para homens e donativos, consideramos um privilégio passar os $30 às mãos de papai, pedindo-lhe que os empregasse em folhetos a fim de enviar a mensagem aos que estavam em trevas. Com o dinheiro que ganhávamos em nossa profissão, minha irmã e eu adquiríamos roupas. Entregávamos nosso dinheiro à mamãe dizendo: compre de modo que depois que tivermos pago por nossas roupas, sobre alguma coisa para o trabalho missionário. E ela assim o fazia, encorajando em nós o espírito missionário. Praticar economia por princípio. Aqueles cujas mãos estão abertas para responder aos apelos por meios para o sustento da causa de Deus e para aliviar aos sofredores e necessitados, não são os frouxos, relapsos e morosos na condução de seus negócios. São sempre cuidadosos em manter os gastos dentro do orçamento. São econômicos por princípio. Consideram seu dever economizar, de maneira que possam ter alguma coisa para dar.